Oi, o meu nome é Matheus e sejam muito bem-vindos ao canal Incriativo. Neste vídeo, assim como o título diz, irei tentar dar o meu ponto de vista sobre o sucesso do game Among Us. Nem é tão famoso assim, galera. Pois é, eu nem conhecia. É uma boa observação. Será que esse game é famoso mesmo? Um game que gerou um hype enorme na internet, que gerou uma audiência de mais de 150 mil pessoas simultaneamente, e esses números são apenas de 2 canais da Twitch, que tem várias animações no YouTube, e inclusive músicas feitas por fãs e até pelúcias. Temos que admitir que esse jogo é no mínimo famoso, mas não basta ser famoso para ser um sucesso, não é? Primeiramente, eu preciso e sou obrigado a dar minha primeira impressão sobre o jogo, que cá entre nós, ele não é um jogo chamativo ou atraente no quesito visual. E no começo eu não entendi muito bem porque tanta gente estava falando ou jogando esse jogo, até que decidi experimentar. Tem coisa que pra viciar só basta experimentar uma vez, hein? Foi eu jogar pela primeira vez que acabei me entretendo demais na jogatina. Falei, viciou. O game Among Us é um jogo eletrônico casual multijogador desenvolvido pelo estúdio Inersloth. Ele foi lançado em 15 de junho de 2018 para Android e iOS e 17 de agosto de 2018 para o Windows. Quando, mano? Isso mesmo, 2018. Mas calma que eu vou chegar lá. O jogo se passa no espaço, mais especificamente em uma nave, onde os players, que são entre 4 e 10 pessoas, todos eles estão dentro dessa nave, mas com objetivos diferentes. A maioria dos tripulantes são apenas tripulantes. Agora eu entendi! E dentre eles, há também impostores. No jogo, podemos apenas andar e interagir com os objetos e nos comunicar através de mensagens. O objetivo dos tripulantes é único: realizar as tasks ou tarefas e manter a nave operante. Essas tarefas são dadas logo no início do jogo e dentre elas estão atividades como regular a temperatura da nave, traçar uma trajetória, limpar, consertar as fiações, abastecer os motores, destruir asteroides que possam colidir frontalmente com a nave. Tem o cartão. Ah, esse bendito. Olá, é isso. Acho que meu nome tá muito zerado, não tá passando essa merda. Se você já jogou, você deve saber do que eu estou falando, mas calma. Falando assim, parece ser até um jogo muito complexo, mas é aí que entra o seu primeiro ponto-chave: a simplicidade. As tarefas são executadas em formas de minigame. São extremamente interativas e fáceis, mas demandam tempo e, claro, concentração. Além dessas tarefas que o game já te dá, não podemos esquecer de um dos papéis dos impostores, que sempre sabotam as partes cruciais da nave, com o intuito de atrapalhar a navegação e causar distrações para os tripulantes. São sabotagens como na comunicação, na energia elétrica, no oxigênio da nave, e no caso do oxigênio não é exagero nenhum dizer que é algo que necessita ser resolvido rápido, ou então todos morrem. Agora, falando dos impostores, eles são a figura contrária dos tripulantes. No game, podem haver de 1 a 3 impostores, dependendo da quantidade de players e da configuração de cada sala. Eles podem simplesmente sabotar a nave ou matar os tripulantes. Cê é louco! Além das sabotagens, os impostores podem andar pelos dutos de ventilação da nave, uma vantagem que os tripulantes não têm, facilitando assim o deslocamento rápido entre as salas. Assim fica fácil, vou sair matando e entrando nos buracos igual um rato. Calma que também não é tão fácil assim. É óbvio que os tripulantes não vão deixar barato, afinal eles sabem que há impostores entre eles, só não sabem quem ainda. Assim que um corpo é encontrado, você tem a opção de reportar o corpo, clicando nesse botão aqui. Seja você o tripulante ou o próprio dono da arte. A opção de reportar gera uma reunião rápida entre todos da nave, com a intenção de falar sobre o caso e tentar descobrir quem é ou quem são assassino. os impostores. Após discutido, caso tenham provas o suficiente e chegarem a um suspeito, é feita uma votação, e se alguém tiver a maioria dos votos, é expulso da nave. Sim, jogado no espaço, no vácuo e boa. Vamos que vamos com a nave embora. Aí vai lá e saca o cara. Mas e se não for humilhante? E esse é o segundo ponto que faz o jogo ser tão intrigante: a investigação. É no mínimo desafiador explorar a nossa capacidade de dedução, mas também faz parte, pode e irá rolar palpites errados. Inclusive quando temos o fato de que o impostor pode e vai contra-argumentar para tentar incriminar alguém inocente. E detalhe, mesmo quando o impostor é pego em flagrante, a pessoa que viu tem o objetivo de convencer toda a tripulação de que aquela pessoa era o impostor. Não, mano, pera.
O cara matou na minha frente, eu não vi quem foi, velho. Você seguiu conversando, velho. Que demência, velho. Alguns centímetros depois. E criativo, volta no GT. Ah, não, para que fizeram isso, né? Ah, velho. Acho que é criativo mesmo, tô na dúvida. Velho, o cara matou na minha frente, velho. Uma das várias ferramentas disponíveis no game são as câmeras de segurança, que se encontram na sala de segurança. Agora todas as peças se encaixaram. Viu essa luz piscando? Significa que tem alguém de olho nas câmeras. Digamos que você está nas câmeras e acabou de ver algo estranho. Você tem a opção de convocar uma reunião apertando o botão vermelho que se encontra no centro da mesa da cafeteria. Esse botão vermelho aqui, ó. Agora, seu objetivo é convencer os outros. O game pode ter 4 formas diferentes de acabar. Os tripulantes terminam todas as tarefas, os tripulantes vencem, os impostores matam todos os tripulantes, impostores vencem, os tripulantes descobrem quem são os impostores e os jogam para fora da nave, tripulantes vencem, ou os impostores sabotam a nave gravemente e ninguém repara o dano a tempo. Todos morrem. Mas os impostores vencem. De todas as formas, os finais são sempre imprevisíveis. Não, se eu for um impostor, fi, vou passar o sabugo nessa nave. Tem certeza disso? Você pode ser um impostor, mas seu companheiro mais próximo também pode ser um impostor. Eu posso ser um impostor. E esse é o terceiro ponto do game: a surpresa. O jogo escolhe aleatoriamente os impostores, o que o torna mais imprevisível. Todos sabemos que há impostores entre nós, mas ninguém sabe quem são. Ainda. Apesar de ser um jogo simples no conceito, no visual e, é claro, ser um jogo leve, roda em qualquer dispositivo Android, iOS ou Windows facilmente. Mas ainda assim, não se deixe enganar. Existem inúmeras estratégias, tanto para os impostores quanto para os tripulantes, e o objetivo sempre será o mesmo: a vitória. Olha esse cara, parado, de boa. Um assassinato com testemunha. Tá vendo esse outro, consertando os fios? Na verdade, ele nem sabe o que tá fazendo. Só sabe sabotar. Ficou escuro, né? Seu parceiro morreu do seu lado e você nem viu quem matou. O game pode se fazer estratégico dependendo de quem o joga. E cá entre nós, jogar entre os amigos no Discord é uma experiência incrível. É ali que você vê quem é quem, fi. Peguei o contador de história na mentira. O cara jura até pela mãe que não era ele. Quando tu vê, tá te esfaqueando pelas costas. Fi, perdi a amizade com o Juninho assim. Pilantra, duas caras. Pois é. Eu disse que seria incrível, não que as amizades se manteriam. Em geral, o game tem uma mecânica bacana e ela o torna bem divertido. Calma que o jogo ainda não acabou pra você. Se você morreu, independente da forma, você vira um fantasma. Gaspar! Isso, daqueles que atravessam paredes e tal. Se você for um impostor, você ainda pode continuar a auxiliar os outros impostores com as sabotagens, fechando as portas e tudo mais. Mas se você for tripulante, você ainda pode e deve continuar a realizar suas tarefas para preencher essa barra aqui, ó, o que irá ajudar o seu time a vencer. Completando a barra significa que todas as tarefas foram completadas. Mas o legal é que depois de concluir todas as suas tarefas, você ainda vai querer descobrir quem eram os outros impostores. Uma das formas é usando o chat, que ainda funciona parcialmente. Você consegue ver todas as mensagens, mas só quem também estiver morto consegue ver suas mensagens. Outra forma de descobrir quem são os impostores é assistindo o jogo. E é aí que entra a quarta característica-chave. O jogo é assistível. Por que o número de espectadores de lives e jogos competitivos são tão grandes? Simplesmente porque são jogos assistíveis. E o fato de que cada jogo é um jogo é o que torna isso possível. Ou seja, podem ser os mesmos mapas, as mesmas armas, inclusive até os mesmos personagens, mas o resultado sempre será diferente. Cada jogador irá usar uma estratégia diferente. Cada partida será única. Nada contra, inclusive é o meu jogo favorito, mas não é como se fosse um jogo do Mario, onde você vai apenas pra frente. Ou como Resident Evil, que apesar de ter várias missões diferentes e formas diferentes de jogar, tem sempre o mesmo caminho, os mesmos inimigos, a mesma dificuldade, inclusive o mesmo final. É isso que não torna Among Us maçante. Todos que jogam o game não jogam apenas uma partida, mas várias. Seja para aprender a jogar, ganhar dos impostores ou até mesmo tentar a sorte de cair em uma partida sendo um impostor. Mas o que eu consegui perceber é que o game uniu tudo isso muito bem, ao ponto de tornar uma experiência única, simulando situações reais. Não de assassinato ou de viagem no tempo, mas de conflito, argumentos, posicionamento e a principal delas, o poder de persuasão.
A psique. A psique está relacionada à forma de agir, pensar e sentir, seja consciente ou inconsciente. De forma bem resumida mesmo, a percepção humana se baseia no aprendizado. Aprendemos, por exemplo, que nosso corpo, ao receber estímulos externos como impactos, picadas ou qualquer outra coisa nociva, sentimos dor. E aprendemos isso do pior modo possível, com a experiência. Como uma lição, aprendemos que há situações que são desagradáveis. Nosso cérebro, por sua vez, a partir da amígdala cerebral, cria medidas e neurotransmissores defensivos para que quando identificamos certas situações de riscos, nos deem sinais de perigo, como a aceleração cardíaca, aumento da adrenalina, transpiração, sinais esses que são identificados como medo. Beleza, ô Aristóteles. Mas o que isso tem a ver com a jogatina, tio? Aí é que tá. O game também nos dá estímulos que exploram esse mecanismo do cérebro, como por exemplo, o campo de visão. Você reparou que seu boneco só consegue ver o que está ao seu alcance? Como se fosse a visão real de uma pessoa, e todo o restante permanece escuro. Pois é, assim como os momentos que a luz apaga, quando caminhamos e esperamos encontrar o corpo de alguém, ou quando nos deparamos com outra pessoa, e imediatamente desconfiamos que ela possa ser um impostor. Tentamos ficar o mais longe possível para não morrer. Criamos expectativas. Expectativas de que algo muito ruim possa acontecer. E essas expectativas são um grande estímulo que aumentam a produção de neurotransmissores de dopamina e adrenalina, que te dá essa sensação de tensão. Mas como você está em um game cartoonizado, sem o realismo, isso se converte em uma sensação de alívio assim que há uma pausa no game. O game traz sensações, e com todo o dinamismo de fazer as tarefas, procurar os impostores, pausar para discutir e mandar mensagens, em um modo de jogo que não estamos tão acostumados, inconscientemente acabamos viciando nessas sensações. Aí eu falei, carai. Ou pelo menos ficamos com aquele gostinho de quero mais. Nossa, você foi longe, hein, irmão? Talvez eu possa ter ido sim longe demais. Mas, se esses 5 motivos não te convenceram sobre o sucesso deste game, aqui está um bônus. O game foi lançado em 2018, mas foi só em setembro de 2020 que ele acabou se popularizando de forma massiva, ou viralizando. É fato de que os streamers de todo mundo acabaram impulsionando o jogo. Inclusive a desenvolvedora tinha planos para o lançamento de Among Us 2. No entanto, com a explosão repentina, cancelaram o novo game para investirem nesse jogo já lançado e manter o hype. Uma coisa de que talvez você não sabia é que nos primeiros dias de seu lançamento em dispositivos mobile, Among Us tinha entre 30 e 50 players simultaneamente. Ou seja, não foi um resultado muito bom. A equipe de desenvolvimento cogitou em desistir várias vezes, mas não desistiram. Levaram o projeto para frente, adicionaram novos objetivos, personalizaram, mantiveram atualizações. Mais tarde, no mesmo ano, fizeram um lançamento na Steam, adicionaram novos mapas, novas skins e acho que não preciso nem dizer que esse trabalho gerou frutos. E constantemente os servidores foram aumentando como num efeito bola de neve. Inclusive, hoje o maior problema do game está aí. Há muitos jogadores, mais do que a capacidade dos servidores. Em sexto lugar, mas como mais importante, temos a perseverança. O segredo do sucesso não está em fazer a tacada certa, mas em ser perseverante e acreditar no seu trabalho.